É interessante, Ronaldo, que uma vez você falou, né? Me permitam repetir, me permitam falar novamente sobre isso. Vamos. É importantíssimo, na minha opinião, hoje, é importantíssimo, de vez em quando, a gente revisar as nossas bases, o nosso alicerce. Porque muitas vezes a gente esquece alguns detalhes, como você falou, né? A gente assiste um pouco a reunião de 2022, que está sendo postada, né, por Paulo Edson e o Mateus dele, e de vez em quando eu não lembrava que a gente tinha comentado aquilo naquela época. Quer dizer, a gente já estava lançando a base ali de muitas coisas que a gente está colhendo fruto hoje, né? É, e aí eu não assisto as reuniões, eu fico louco na semana para ver o que foi que vocês falaram, né? Se vou ver lá o que. Porque aí vem aquele versículo que eu até botei essa semana, né? Quando os apóstolos, Jesus prega uma palavra mais pesada, né? Que é o que a gente está comendo, alimento sólido. Hoje nós não estamos bebendo mais leite, não estamos sendo alimentados por leite, mas alimento sólido. E aí Pedro vem com essa, né? Pedro é fogo. Acho que foi Pedro, acho que eu não me engano, não. Que ele disse: vocês não querem ir não com eles e me abandonar? Para onde nós iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna, né? Eu vejo que Cristo Jesus está falando através de nós nesse grupo, e nós podemos dizer isso. Para onde nós iremos no sábado à noite? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. É aqui que a gente está recebendo essa palavra, essa alimentação, né? Então, eu fico ansioso para as reuniões, e quando eu não consigo participar, fico ansioso para assistir e ver o que é que foi falado. Porque eu sei que tem palavras de vida eterna, falada por Cristo Jesus através de nós, né? Nós somos as mulinhas. Eu gosto agora quando o Ronaldo. Nós somos as mulinhas que estão sendo usadas por ele, né? E gratos a ele por nos usar como mulas, né? É fantástico isso, né? E eu estou, às vezes, tendo as experiências. Eu estou deixando meu preconceito religioso, né? Esse versículo 8 de Hebreus é fantástico. Fantástico, fantástico. Eu não tinha percebido isso, Ronaldo. E hoje isso aconteceu. Eu vou falar o que é a experiência que eu tive hoje, né? De vez em quando eu tenho algumas experiências, e essa foi interessante. Porque aqui fala, eu vou ler na minha tradução, né? Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, eu não tinha percebido isso, né? O caminho para o Santo dos Santos ainda não havia se manifestado. Então, realmente, né, nós ainda estamos com um pezinho ou alguma coisa no primeiro tabernáculo. Né? Felizmente, isso é a verdade. E hoje eu percebi isso, né? Hoje eu no sábado tenho mais tempo e eu gosto de mexer nas minhas plantinhas no quintal, olhar, tirar umas frutas. E orando, né? E eu orei, pai, eu queria orar pela minha família, pela minha casa, queria orar a tua vontade para a minha família, para o teleférico, e botei algumas intercessões que eu queria, né? E que ele me desse direção em relação àquilo. E a resposta veio o seguinte: parece uma coisa meio louca, né? Saia contornando toda a sua casa pelo muro de dentro, contorne ela todinha e vá orando em línguas, porque você vai orar a minha perfeita vontade. Aí eu disse, puxa vida, eu nunca fiz isso, né? E aí eu saí, peguei o portão da frente e saí tocando na parede, ao redor de todo o terreno, e orando em línguas. E que, segundo o Espírito Santo, eu estou orando a perfeita vontade do Pai para tudo aquilo que eu queria interceder. Eu poderia até orar a minha vontade, mas eu quero orar a vontade do Pai, porque eu sei que ela é perfeita, né? Ele diz que os pensamentos dele são maiores do que os meus pensamentos sobre mim. Então eu fiz isso. Quando eu terminei, sabe o que foi que eu me lembrei?
eu fiz uma vez algo parecido assim na época do Ibó. E aí foi o que o Ronaldo falou. A gente ainda está no primeiro tabernáculo. Não que eu fiz isso novamente, mas não sei se vocês se lembram, uma vez o Ibó ele falou, eu não me lembro qual foi o versículo que ele usou, mas a gente jogava sal nos cantos da casa. Vocês lembram disso, na reunião do carnaval? E Foi a a gente Bere. pegava o sal. Tá lembrado, Selma? Foi a Bere. Foi a Bere, foi? Foi. Ah, e a gente fez esse ritual lá na greia e a gente fazia em casa, né? Eu me lembro que uma vez mamãe me chamou, não, Paulo, venha para casa para a gente fazer Era como se fosse sessão de descarrego com sal, né? Gente, era uma meninice, né? Mas veja só, o nível que o Ibó tinha, que trouxe a revelação dos nomes de Deus, e ainda pregava jogar sal nos cantos da casa para tirar uma olhada, espantar os demônios. Quer dizer, né? Mas foi uma base que a gente usou. Mas nem tudo hoje serve para a gente. Né? A base dos nomes de Deus, excelente, né? É através dessas bases dos nomes de Deus, né? Que a gente chegou às bases do nome de Jesus, né? Jesus, Jesus Cristo e Cristo Jesus. Então, poucas pessoas. Quando a gente tenta falar isso para as pessoas, elas não entendem, elas só veem uma pessoa só, né? Um caráter só. Mas são três personalidades diferentes que a gente tem andando nesse período em que ele esteve aqui na Terra. Um caráter Jesus, outro Jesus Cristo e outro Cristo Jesus. Então, veio através dessa base que a gente teve do Ibó. Foi boa? Foi. Mas é como o Ronaldo falou. Se a gente não sair desse primeiro tabernáculo, a gente vai ficar preso e não vai entrar no segundo, né? Então, temos que deixar as coisas que para trás ficam, realmente, né? E seguir ao alvo, que é Cristo Jesus, né? Então, é isso. E eu acho que a repetição, Ronaldo, de vez em quando é muito bom a gente rever uma mensagem, rever uma palavra, falar outra vez, porque foi através disso que eu consegui enxergar esse revestimento. Você falou já várias vezes desse revestimento. Não, a arca foi revestida, a madeira foi revestida. Eu nunca tinha pensado no contrário, que o ouro poderia ser revestido da madeira. E aí está a resposta para como ele se tornou pecado. Né? Se ele nunca pecou, como é que ele se tornou pecado? Se revestindo de nós. Né? E automaticamente nós nos revestimos dele. Então, a revelação da unidade. Você falava, e eu às vezes eu não conseguia enxergar. Puxa, eu acho que a gente está em unidade, mas veio de repente, puxa vida, é exatamente isso, né? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir essa palavra sendo pregada. Né? Então, várias vezes, e isso vai encher os nossos corações, né? Vai vir às nossas mentes e transformar as nossas mentes. Né? Então, foi maravilhoso isso, porque eu tive essa experiência do passado e do que o Espírito Santo está trazendo hoje para nós, né? Essa liberdade, né? De ele poder agir através de nós, das nossas vidas, né? Ele ser algo que possa se expressar, e expressar o caráter de Cristo Jesus através de nós, né? Então, é isso que vai trazer essa transformação. Ô, Paulo Henrique, o que o senhor estava falando aí é interessante. É como criança. Éramos criança. É isso na época. Verdade. Hoje somos o quê? Adolescentes ou adultos? E aí? Isso é uma pergunta. Eu acho que estamos pré-adultos, saindo da adolescência. Está no caminho. É como o Ronaldo falou. Estamos nesse caminho. É. E firmes. Você falou uma coisa, já que estamos assim, cabe a ousadia. Eu gosto quando o Ronaldo fala assim, somos aqueles burrinhos, né? Que o pai usa, mas eu me aproprio mais da palavra que somos filhos legítimos. Ousadia. Não fantástico entender esse papel. Quando o Ronaldo citou e você
disse que gostava muito. Eu também, eu vejo uma coisa, me alegro, isso é ser usado pelo Pai, pelo Espírito Santo. Está cheio de Espírito ser usado por ele, isso é fantástico. Mas é fantástico também ter essa compreensão de que ele já nos vê como filhos amados. E que ele se alegra, sabe? Vai ter momentos que nós, na consciência de quem somos em Cristo, né? De quem somos em Cristo, viemos ser servidos e servimos, né? Cristo mesmo falou, eu tenho que ser servido, mas eu servi, porque ele sentou-se para lavar os pés. Ali era um papel já expressando Cristo. O que Jesus estava falando era expressando Cristo numa atitude daquela. Servir, sacerdócio. Sacerdócio de Jesus, sacerdócio de Melquisedeque. E agora Cristo em nós manifestando esse sacerdócio. Servir. E essa questão de servir a gente vê, mas como filhos. E muito fantástico ainda como você usou aquela expressão, Paulo, eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu faço é porque eu vi meu pai fazer. Tudo que eu falo é porque eu ouvi meu pai falar. Então é isso que está acontecendo, pelo menos conosco, essa percepção que eu tenho e que me alegra muito, essas reuniões, que a gente começa a juntar essas revelações que a gente, com muita clareza e com muita firmeza, está externando isso entre nós a princípio. Eu confesso, Ronaldo, chegou muito claro e com um sentido maior para mim, essas questões que você fala, porque eu tenho muito respeito e muita assim, orgulho de poder falar que eu ouvi o David Bom, eu ouvi o irmão Benedito, eu ouvi o irmão Massaro, eu ouvi o irmão João, não sei se ele ainda vive, não tive mais notícia dele, mas eu tive o orgulho, o prazer de ouvir aqueles homens de Deus, homens, sim, verdadeiros mensageiros, verdadeiros homens que têm exemplos de vida. Eu pude ouvir aquilo enriquece muito. Mas essa palavra, ela me trouxe a refletir mais sobre isso, que você falou exatamente por causa do texto, e principalmente esse versículo que Paulo também mostrou, Paulo Henrique mostrou que também chamou a atenção dele, o versículo 8, do capítulo 9 de Deus. Tudo aquilo que foi falado foi fantástico. Toda a lei, toda a profecia lá atrás, ela é fantástica. Mas para nós, o que é que a gente aproveita dela hoje? Então, o versículo deixou bem claro. Tem uma coisa nova que eu quero mostrar. E a gente precisa, é aquele renovo que o Luiz Antônio outro dia postou. Tem que ter outros novos. E se for um novo, um outro antigo, mas não tem. Aquela palavra do Luiz Antônio encaixou bem, me veio à mente rapidamente esse texto. Então, o outro novo é como você falou, Ronaldo, é a casa limpa. É a casa limpa. E isso é uma questão também da resistência, né? Tem que ser quebrada, como você falou, é desconstruir. Tem que desconstruir. Tem que... Eu como gostei de praticar corrida rústica, né? E corrida de meia maratona e tudo mais, na época da aeronáutica, e eu tenho parado. Então, mas se eu parar de vez, o meu corpo sente. Eu tenho que ir desconstruindo aquela prática esportiva para poder manter o meu corpo com a idade, óbvio, e a trabalho, etc, essas coisas. Então, eu vejo que precisa sim ser desconstruído isso. Eu percebi com mais clareza hoje. Porque é muito forte quando a gente lê textos da Bíblia, o próprio Deus falando, né, de que a minha lei ela é pura, ela é santa. O salmista fala que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Mas houve um momento para aquilo. E Cristo concluiu toda a lei dos profetas. Nele tudo foi concluído nele. Então, nós estamos vivendo a partir de Cristo, não vivendo antes de Cristo. Então, a partir de Cristo, nós vamos viver essa novidade de vida, concluído toda a lei e as profecias. Essa novidade de vida já reflete isso, esse revestimento de Cristo já está consumado tudo isso. Eu não preciso mais me apegar nem ter como base, porque a minha base agora é Cristo. É de Cristo
por diante, de Cristo para frente. Fantástico, muito mais claro. Eu creio que isso até fortalece a nossa unidade. Coisa boa. Muitas vezes tem coisa para falar, mas não sabe como explicar. Que bom. Que a gente agora não sabe de nada mesmo. É tudo novo. Eu acho fantástico isso. Eu não posso estar apegado, mas eu quero explicações por que Jesus falou aquilo, porque não é para mim. Ele falasse para mim, ele está falando hoje, é o que Cristo está nos dizendo hoje. O que Jesus falou lá atrás, é para os judeus. Não vou pensar assim. Esvaziar a casa. Eu não preciso mais de explicação, de entender alguma coisa aí. Porque agora a nossa novidade de vida, agora é Cristo que vai me explicar todas as coisas, como o Paulo falou. Às vezes está apegado em algumas coisas lá atrás e a gente fica nessa ansiedade, né, Paulo? Mas se você ouvir, vai, ore, e depois você viu que já tinha feito aquilo em outro momento. E o que é de novo agora? Agora ele deixou bem claro para você, porque você se lembrou que aquilo foi coisa lá de trás, com base em palavras que foi dita lá atrás. Você quer continuar nisso, Paulo? Você disse, quero, fez. Depois que você disse, não, não quero não. Eu não quero mais não, eu quero a novidade. Amém, Paulo. Amém o que você falou, mais fortaleceu mais o meu entendimento. E é isso que eu quero para hoje. Porque feliz no momento ver que eu tenho coisa para perguntar, mas eu não sei como dizer. Amém. Amém. Amém, amém. O Marcelo falou a respeito de sermos servos também aí, né? E a questão do aprendizado. Acho que começamos e prossigamos de conhecer o Senhor, né? Então, quer dizer, esse conhecimento é contínuo, né? Até que a gente atinja a plenitude, né? Nós estamos sendo surpreendidos a cada dia, né? E tem um versículo que eu tenho falado aí há muitos anos, e eu até tinha pego ele como referência para mim, né? E tipo, eu tomei posse, né? Eu quero isso, esse versículo. E só que eu nunca tinha parado para analisar o original dessa palavra, né? Eu ouvi um comentário sobre ele e na hora eu não acreditei. Falei, não é possível que é isso aqui, né? E eu vou pesquisar para ver se é isso mesmo, né? E estava certo. É aquele texto que fala, né, que importa que os homens nos reconheçam como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus, né? Mistérios é o que tinha me chamado a atenção primeiro, né? Quer dizer, nós temos que conhecer a intimidade do Pai, nos mistérios do Pai, para sermos esses canais, né? E pela graça do Pai tem acontecido isso, né? Então muitos mistérios têm sido revelados e o Pai tem realmente falado no nosso coração e a gente tem aprendido muita coisa nova, né? Então funciona. E a outra primeira parte, né? Importa que os homens nos reconheçam como ministros de Cristo. Então a gente pensava em, eu pelo menos, né? Pensava em ministro, como é o ministro hoje do governo, né? Uma autoridade, né? Então, já imaginava, importa que os homens nos vejam como autoridade, né? Como esses ministros de Cristo. Aí o cara foi comentarista falando, né, que o original não é autoridade, né? O original é servo, né? E se refere àqueles remadores antigos, né? E vê em filme, né, que vários remadores lá, um cara gritando atrás, oh, oh, o pessoal vai remando, né? Seguindo, ele vai ditando o ritmo, e o pessoal remando, né? Quer dizer, alguém que ouve a ordem e faz, né? Que realmente cumpre aquilo lá. E realmente o original é isso mesmo, né? Servos. Então importa que os homens nos reconheçam como servos de Cristo, né? E despeceiros dos mistérios de Deus. Então, antes de nós sermos autoridades, nós temos que ser servos, né? Nós temos que estar realmente nessa submissão a Cristo, né? Então, é o que Jesus falou, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir, né? Então, se ele veio desse jeito, nós não podemos ser diferentes, né? Então, se nós queremos representar a Cristo ou expressar a Cristo, né, que é melhor do que representar, nós queremos transmitir a Cristo, a gente tem que realmente transmitir o que ele realmente é, né? Alguém que veio para servir, alguém que veio para dar a sua vida, alguém que veio realmente transmitir esse amor ágape, né? Que dá a vida pelo outro, né? Não tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelo seu amigo, né? Então, assim, para mim, confesso que foi uma surpresa, mas agora eu vejo que realmente
é isso mesmo, né? Então, o que o Pai quer para nós é justamente isso, né? E nós, sendo servos, com certeza a honra vai vir, né? Embora tenha aquele texto que diz, nós somos reis e sacerdotes, somos, né? Só que não é um rei, como a gente vê hoje, que só quer as benesses do povo e viver na mordomia enquanto o povo sofre, né? Não é isso, né? Então, realmente, é alguém que se preocupa, que dá a vida, que realmente vive a missão, né, de servir, né? Então, antes de reinar, temos que servir, né? Então, para mim foi uma coisa nova também. É glória ao Pai, que estamos aprendendo, né? Amém. Amém.